o Senhor disse: pois, segundo o seu poder, o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como as primícias das suas criaturas. Certas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-se de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando-se o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se de contaminar-se com o mundo. Amém? Senhor Deus, louvado seja o teu santo nome. Nós te louvamos pelo privilégio que nós temos de estarmos na tua presença, Senhor. Estamos reunidos nesse propósito de prestarmos um culto de louvor e adoração ao Senhor. Senhor, aqui está a tua igreja, Pai, aqui está a tua palavra, Senhor, o teu servo, Deus, e eu rogo graça e misericórdia, Senhor, para que a sua vontade seja realizada nesta manhã, Senhor. Que o Senhor possa estar preparando o nosso coração nesta manhã para receber a tua palavra, Deus, que ela venha encontrar um solo fértil, um solo preparado, Deus, para produzir frutos que venham glorificar o teu nome, Senhor. Por isso nós pedimos a autoridade em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Nós vimos na semana passada, na qual o Edmilson trouxe-nos uma introdução desta carta, Epístola de Tiago, considerada pela maior parte dos teólogos como escrita pelo filho mais velho de Jesus. Essa carta, ela tinha como destinatário também os judeus convertidos no primeiro século, aqueles que haviam recebido a Cristo, mas que estavam na Palestina, que estavam fora de Jerusalém, que estavam espalhados. Quando nós lemos no começo da carta, ela tem uma menção às 12 tribos de Israel, como sendo uma menção a todos aqueles que estariam lendo esta carta, a todos os cristãos que teriam contato com ela. É uma carta que não tem um tratado teológico, mas é uma carta muito rica para nós, com diversas orientações práticas, éticas, de conduta da vida cristã. Apesar, como nós vimos, apesar de ser uma das primeiras cartas escritas, ser a primeira carta escrita, ela foi uma das últimas a ser reconhecida no cânon da Bíblia que nós temos hoje. Mas, como nós já pudemos ver, existem riquezas maravilhosas nessa carta, e nós vamos poder compartilhar um pouco mais nesta manhã. Como eu disse, essa carta ela foi escrita para os judeus que estavam
há pouco haviam sido convertidos. Eles haviam recebido o Evangelho. E no versículo 18, apesar de as nossas Bíblias separarem esse trecho a partir do versículo 19, eu fiz questão de trazer o versículo 18, porque ele é fundamental para nós podermos entendermos todo o contexto. No versículo 18, ele traz a seguinte menção: pois segundo o seu poder, o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. E às vezes nós falamos sobre a prática da palavra, falamos sobre a obediência à palavra. Eu percebo que muito da igreja, muito daqueles que hoje professam a fé cristã, muitas vezes não têm, ou não entendem, ou não encaram com a devida seriedade a questão da própria palavra. Tiago começa dizendo aqui que nós fomos regenerados pela palavra. Todos nós fomos regenerados pela palavra. E para que nós tenhamos uma clareza disso, nós temos que entender que, quando nós lemos desde Gênesis a Apocalipse, Deus se manifesta, Deus se revela, Deus fala com o homem pela palavra. Se nós começamos em Gênesis, nós vemos que todas as coisas foram criadas através da palavra. Nós podemos entender, lendo todos os relatos de Gênesis, que o ato de falar de Deus, ele está em paralelo com o ato de realizar. Quando Deus fala, há poder. Quando Deus fala, há transformação. Quando Deus fala, há criação. O nosso Deus é o único poderoso que do nada ele pode criar. Tudo que nós vemos foi criado por Deus, foi criado pela tua palavra. O homem transformou aquilo que Deus originalmente criou, mas tudo foi criado pela palavra de Deus. Ou seja, a palavra tem poder. Todo o relacionamento do homem no Antigo Testamento, ele era através da palavra. Independente se ele usou os profetas, era através da palavra. Quando nós lemos em Hebreus 4:12, a palavra diz o seguinte, Hebreus 4:12: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e a intenção do coração. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é eficaz. Quando nós temos essa concepção da importância da palavra, da eficácia da palavra, se torna muito mais fácil nós entendermos as ordens de que nela advém. Muitas vezes o homem, ele se depara diante da Bíblia como se fosse um livro literário, na qual ele lê
acha até muitas vezes interessante, mas ele não tem a plena convicção que ele está diante da palavra de Deus. Ele não tem a plena convicção que a palavra de Deus ela é a autoridade suprema sobre a nossa vida. E é em cima desse ponto que nós temos que entender quando Paulo, como Tiago, começa a falar a sua palavra. É tendo convicção de que a Bíblia que nós temos, os escritos que nós lemos, eles refletem a vontade de Deus. Eles refletem a voz de Deus. Uma das formas de Deus se dialogar com o homem é através da sua palavra. Alguns dizem que já ouviram a voz audível de Deus. Deus falando. Deus é poderoso, Ele pode fazer infinitamente mais. Mas a forma primária de Deus se relacionar conosco é através da sua palavra. E daí nós podemos entender, quando Tiago começa, no versículo 19, chamando a atenção dos irmãos, dizendo: sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem esteja pronto para ouvir. Todo homem esteja pronto para ouvir. Essa palavra pronto, na sua origem, ela quer dizer rápido. Vem de uma palavra que nós conhecemos muito, que é a palavra que nós usamos, táxi. Hoje nem tanto, porque o Uber já está tomando o lugar do táxi, né? Para nós vermos como que é importante, às vezes, nos contextos, né? Daqui uns dias, falar de táxi, mas ninguém vai saber mais o que é táxi, né? Mas há tempos atrás, quando nós falávamos que precisávamos pegar um táxi, é porque nós precisávamos de coisas rápidas. Não tínhamos tempo a perder. Tiago está nos exortando da mesma forma que nós temos que estar prontos, atentos para ouvir. E daí eu pergunto: qual foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? Qual foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? Alguns podem estar pensando, faz algum tempo, né? Mas nós acabamos de ouvir a voz de Deus. Se nós realmente fizermos a leitura da palavra, entendendo que ela é a voz de Deus, nós acabamos de ouvir a voz de Deus. E esse é o grande problema que muitas vezes nós enfrentamos. Muitas vezes nós vamos ler a Bíblia porque estamos cumprindo uma meta de leitura da Bíblia em um ano. Outras vezes estamos lendo porque vamos fazer aquela religiosidade pela manhã. Se eu não ler uma porção da palavra, mas, meus irmãos, nós temos que mudar esta mente. Não é através de uma simples leitura, não é através de muitas vezes ouvirmos um sermão, uma pregação, que nós estamos ouvindo a voz de Deus. Isso depende da nossa atitude. E por isso que Tiago coloca que estejam prontos para ouvir. Estejam prontos para ouvir. Todas as vezes que nós nos deparamos com a palavra, nós temos que buscar o Senhor. Senhor, fala comigo. Fala comigo, Pai. Fala ao meu coração. Essa é a atitude correta na qual nós temos que ter
a nos depararmos com a leitura da Bíblia, com a palavra de Deus, pedindo ao Espírito Santo que venha sobre nós e traga a revelação da palavra, a revelação daquilo que Deus quer falar com o nosso coração. E aí começa o princípio da bênção. Todas as vezes que nós chegamos no culto pela manhã, e chegamos pedindo: Deus, fala comigo nesta manhã, fala ao meu coração, independente de quem está ministrando, porque eu não estou ouvindo a voz de homens, eu quero ouvir a tua palavra, eu quero ouvir aquilo que o Senhor tem para o meu coração nesta manhã. Muitas vezes, meus irmãos, nós ficamos mais olhando para o homem e perdemos daquilo que Deus está falando no nosso coração. Deus, Ele é soberano. Deus, Ele pode usar qualquer um. Deus chegou a usar até uma mula para falar da sua palavra, para falar. O nosso foco não tem que ser no homem, o nosso foco tem que ser na palavra de Deus. Fala comigo, Deus, fala comigo. Meu coração está aberto. Peço ao Senhor nesta manhã: Senhor, continua falando comigo. Alarga os olhos do meu coração para entender a tua palavra. Senhor, eu preciso ser mais de ti. Nós temos uma tendência grande de muitas vezes estarmos agitados. Quando Tiago coloca na sua palavra que nós temos que ser prontos para ouvir, tardios para falar e para se irar, ele está nos orientando de coisas práticas que é o nosso dia a dia. Às vezes nós nos colocamos diante de Deus. Eu não sei qual foi o seu último tempo de oração, o seu tempo de devocional diante de Deus. Agora para pensar no seu devocional. Quanto você gastou orando? Quanto você gastou lendo a palavra? Agora eu vou fazer a pergunta-chave: quanto que você gastou ouvindo a voz de Deus? Nós gastamos muito mais tempo falando, mas às vezes nós não paramos para ouvir a voz de Deus. Ou às vezes nós não estamos preparados também para ouvir a voz de Deus. Quando Ele coloca a questão da ira, essa ira muitas vezes é uma rejeição, uma indignação. Muitas vezes nós estamos até ouvindo a palavra, mas às vezes não aceitamos a palavra para as nossas próprias vidas. Muitas vezes nós estamos ouvindo a palavra e pensando na indignação do próximo. Muitas vezes nós estamos que nem Davi. Quando Davi foi confrontado por Natã com a palavra, qual foi a reação de Davi? Aqueles que se lembram do texto bíblico, foi de ira, foi de revolta, foi de justiça. Mas o profeta falou: esse é você. Esse é você. Nós temos que entender essa orientação de Tiago. Deus nos criou com 2 ouvidos e uma boca. Isso já demonstra que nós temos que ter mais tempo para ouvir e falar menos. Nós temos outras orientações de Tiago com relação à língua, com relação a falar, que nós teremos uma oportunidade também de ouvir um pouco mais das orientações que Tiago tem e fala sobre o falar. Mas nessa manhã eu gostaria de me ater simplesmente à questão da palavra, da nossa reação diante da palavra.
Mas para que nós possamos ouvir a voz de Deus, nós temos que também estar com o nosso coração preparado. No versículo 21, ele coloca: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Despojai-vos, tirai toda impureza, tirai tudo aquilo que está no seu coração. Quando nós lembramos das orientações de Jesus na parábola do semeador, nós entendemos um pouco do que Tiago está querendo colocar nessa. Muitas vezes nosso coração não está preparado para receber a palavra. Muitas vezes nosso coração está com pecados, e o pecado nos leva em direção oposta à palavra de Deus. Muitas vezes nosso coração está com amargura, com ressentimento. Quantas coisas que estão no nosso coração que impedem que nós venhamos a receber a palavra de Deus. Eu não sei como está o seu coração nessa manhã. Eu não sei como que está você diante da palavra de Deus. Muitas vezes nós não estamos conseguindo ouvir a voz do Senhor. E por isso que ele fala que nós temos que confessar diante dele todos os nossos pecados, porque ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Se nós temos que abrir espaço para o perdão, temos que perdoar, porque este é o mandamento de Deus: perdoai-vos assim como vos tenho perdoado. Não dá para nós estarmos diante de Deus, diante da sua palavra, com o coração contaminado com as coisas desse mundo. Temos que cuidar do nosso coração. Como está o seu coração nessa manhã? Existe ressentimento? Existe raiz de amargura? Existem pecados? Como está o seu coração? Deus, Ele quer simplesmente nos trazer vida, mas nós precisamos, em primeiro lugar, avaliar o nosso coração. Não adianta nós simplesmente tentarmos ouvir a voz de Deus se nós não cuidarmos do nosso coração. Mas a palavra continua nos falando, e talvez aqui um dos grandes problemas também que a igreja evangélica hoje em dia sofre, que é a questão do próprio auto-engano. No versículo 22, no versículo 26, Tiago nos adverte sobre o auto-engano. Se tem uma coisa que faz mal à igreja, faz mal ao reino, não é muitas vezes o secularismo que nós vivemos, os padrões que são ditados, porque todas essas coisas do mundo, nós cremos que o Senhor e a sua palavra têm poder para agir e transformar. Mas o evangelho não vivido, ele tem trazido grandes malefícios para a igreja.
a questão da própria imaturidade. Muitos participam de cultos, estão muitas vezes na igreja, mas acabam tendo uma vida longe da palavra de Deus, uma vida autossuficiente. Se nós lemos a palavra em Apocalipse, a palavra diz: você diz, sou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu. Muitas vezes nós, com a imaturidade, achamos que nós não precisamos da palavra, não precisamos seguir conselhos e agimos de forma independente. Por isso que Tiago fala do auto-engano. Aqueles que se olham no espelho e logo esquecem da sua forma, esquecem da sua aparência. O espelho, ele simplesmente reflete como você está. E nós sabemos como nós estamos, é o princípio para a transformação. Eu creio que ninguém vai no espelho pela manhã, olha, acorda, vai no espelho, não faz nada não. Você vai no espelho para quê? Por quê? Porque você quer melhorar. Você quer melhorar a sua aparência, você quer transformar algo, e essa tem que ser a nossa atitude diante da palavra. Mas o autossuficiente, ele acha que não, ele acha que ele não precisa mudar, está tudo certo, tudo bem, aquele conselho, aquela orientação não serve para o seu coração, e ele entra dia, sai dia, e não tem mudança, não tem alteração do padrão de conduta. Mas a verdadeira maturidade, ela é refletida quando nós reconhecemos a nossa total limitação. A verdadeira maturidade é quando nós reconhecemos a nossa total dependência de Deus. A verdadeira maturidade é quando nós reconhecemos que nós precisamos de ajuda. Esse é o maduro, porque ele reconhece o seu estado, ele reconhece as suas limitações, mas ele sabe também que ele tem a palavra que o conduz a toda a justiça, a toda a verdade. No versículo 22, Tiago fala: tornai-vos praticantes, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. E daí nós vemos dois tipos de comportamento. Quem é o ouvinte? O ouvinte é aquele que ele está descompromissado. Ele está ali para ouvir, ele não tem nenhum compromisso com aquilo que ele está ouvindo, ele não tem que prestar contas daquilo que ele está ouvindo. Muitas vezes nos cursos, hoje em dia, existe a questão dos ouvintes. Ele não precisa fazer prova, ele está ali, ele entra e sai, mas ele não tem nenhuma responsabilidade. E a palavra fala que nós temos que ser justamente o contrário. O ouvinte, como nós vemos ali, o seu alicerce
Ele é o seu conhecimento, Ele é a sua tradição, Ele é a sua cultura, Ele é os seus valores. E é assim que Ele guia a sua vida. Porém, quando o Tiago fala que nós temos que ser prudentes, praticarmos a palavra, ele está nos referindo a um outro padrão. Nós temos, todos nós, ou nós guiamos a nossa vida pelos princípios da palavra, ou guiamos as nossas vidas pelos nossos próprios valores, pelo nosso próprio conhecimento, pela nossa própria razão. O resultado dessas duas escolhas, isso vai definir a nossa vida diante de Deus e os frutos que nós vamos colher. Ouvir não é a mesma coisa do que praticar. É interessante que muitas pessoas leem a Bíblia, até mesmo marcam a Bíblia, mas é interessante que a Bíblia nunca marcou as suas vidas. Nós precisamos, além de marcar a Bíblia, permitir que ela marque o nosso coração. João 14:23, a palavra diz assim: Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá às minhas palavras. Meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos nele morar. Não tem como dizermos que amamos a Deus se não obedecermos às suas palavras. Você ama a Deus? Temos que obedecer a sua palavra. E ele fala aqui: o meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos nele morar. Esse é o propósito de Deus em nossas vidas. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito agindo em nossas vidas. Quando nós nos colocamos da maneira correta diante da palavra de Deus, nós abrimos espaço para a transformação. Nós abrimos espaço para Deus agir. Como nós falamos aqui, a palavra, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela transforma. A palavra de Deus, ela restaura. A palavra de Deus, ela liberta. A palavra de Deus traz nova vida. A palavra de Deus faz nova todas as coisas, mas ela tem que ser colocada em prática. Ela tem que ser vivida. Ela tem que ser absorvida. Ela tem que ser amada. Deus tem grandes coisas a fazer por nós, mas depende, em primeiro lugar, da nossa atitude. Tudo aquilo que Tiago está falando nesta epístola é sobre atitude. É sobre atitude. Deus permanece fiel, a sua palavra permanece fiel. O problema está no homem. O problema está em nós. Por isso que ele coloca que nós temos que ter a atitude correta diante da palavra. No versículo 25, ele diz assim: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente,
mas operoso praticante. Aquele que observa atentamente. Essa tem que ser a nossa postura diante da palavra. Observar atentamente. Quando nós nos colocamos diante da palavra, nós temos que pedir a Deus: Senhor, fala comigo. O que o Senhor tem a falar no meu coração? O que esse trecho da palavra tem a ver com a minha vida? Nós muitas vezes temos a tendência de achar que a palavra foi muito boa, mas foi para o meu vizinho. A palavra foi muito boa, foi para aquela pessoa que não estava no culto. Não. Deus, em primeiro lugar, quer falar comigo. Deus, em primeiro lugar, quer transformar a minha vida. Por isso que nós temos que olhar atentamente, gastar tempo com a leitura da palavra, ter amor pela leitura da palavra, não ler a palavra como uma obrigação, como algo mecânico, algo metódico, não. Separar um tempo a sós com Deus, meditar na leitura da palavra. E ele coloca, que a lei perfeita, a lei da liberdade. E também que nela persevera. Temos que ser perseverantes. Na verdade, o Evangelho, a vida na presença de Cristo, é uma vida de perseverança. Nós temos que perseverar. Por quê? Todas as circunstâncias, elas estão contrárias à palavra de Deus. O mundo hoje milita contra a palavra de Deus. A nossa carne vai contra a palavra de Deus. Mas nós temos que ser perseverantes. As circunstâncias, muitas vezes, que nós vivemos, elas estão contra a palavra. Por isso nós precisamos ser perseverantes. E aí vem a promessa: aqueles que são ouvintes e praticantes serão o quê? Bem-aventurados. Bem-aventurados. O homem procura sucesso, o homem procura êxito, mas a única forma de nós sermos bem-aventurados é através da palavra de Deus. A palavra, ela tem a solução, ela tem o caminho para todas as coisas de nossa vida. E Tiago fala ainda mais. Ele fala da verdadeira religião. O que vem a ser a verdadeira religião? A verdadeira religião, ela nada mais é do que a própria palavra de Deus em ação. Quando nós praticamos aquilo que a palavra nos fala, esta é a verdadeira religião. Nós temos que contaminar o mundo com o amor de Deus. Tiago fala que nós não podemos ser contaminados pelo mundo. É verdade. Nós não podemos ser contaminados pelo mundo. Não podemos tomar a forma do mundo. Porém, nós temos que contaminar o mundo através do amor de Deus. Quando ele cita no versículo 27 que a verdadeira religião, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Quem eram os órfãos e as viúvas naquela época?
para que nós possamos entender o que ele está dizendo, nós possamos entender quem eram. Eram os necessitados, eram as pessoas que precisavam de auxílio, precisavam de apoio, que sofriam injustiças. E a palavra de Deus nos diz hoje a mesma coisa, que a religião pura é acudir ao necessitado. Se nós lemos as palavras de Jesus, vamos ver Mateus 40. Mateus 25, 40, desculpa. O que Jesus está dizendo aqui? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a um desses meus menores irmãos, a mim me fizeram. O que Jesus estava dizendo aqui? Se nós pegássemos todo o contexto, Jesus estava falando que ele estava com fome, recebesse alimento. Ele estava preso e fosse visitado. Ou seja, ele estava com frio e recebeu agasalho. Ou seja, esta é a verdadeira religião. Quando nós nos colocamos em prol do necessitado, para acolher o necessitado, aqueles que estão próximos. Quando nós realmente praticamos a palavra que está no nosso coração. O mundo, ele tem ouvido muito da palavra de Deus, mas efeitos práticos, ações práticas, tem sido na mesma proporção do que está se ouvindo? Essa é a pergunta para nós. Por isso que nós temos que falar, às vezes, menos e praticar mais. As pessoas, elas não vão ficar convencidas do poder de Deus simplesmente ouvindo a nossa voz, mas elas se convencem do poder de Deus vendo a nossa atitude e vendo a transformação da nossa vida. Por isso que Francisco de Assis diz, em uma das suas frases bem conhecidas: pregue o Evangelho em todo tempo, se necessário, use palavras. Essa é a verdadeira religião, ou seja, nós vivemos aquilo que a palavra nos diz. Nessa manhã eu gostaria de refletir com você. Gostaria que nós ficássemos em pé um pouco. Gostaria que você fechasse os seus olhos por um tempo, ficasse com os seus olhos fechados. Na verdade, nós ouvimos a palavra do Senhor nesta manhã. Eu não sei como está o seu coração, mas a palavra sempre tem algo a estar nos dizendo. Se você entrou nesta manhã aqui com o seu coração, muitas vezes com pecado, com ressentimento, sentindo que Deus não tem falado ao seu coração,
essa manhã é o momento de você colocar o seu coração diante de Deus, pedindo a Ele que venha a limpar o seu coração, a tirar todo o ressentimento, toda a amargura, tudo aquilo que possa estar afligindo o seu coração. Se você reconhece diante de Deus que você tem estado como esse ouvinte da palavra, não tendo tempo para refletir a palavra, ou muitas vezes você reconhece no seu coração que você nem tem buscado o Senhor através da sua palavra, Deus nos orienta nessa manhã que nós temos que deixar de sermos ouvintes, iniciarmos uma prática de obediência, de amor, de dependência da vida. Todos nós, diante de Deus, somos como nós estamos agora. Se eu pedisse para você, com os olhos fechados, dar um passo à frente, sair do seu lugar e para retornar à sua casa, com certeza nenhum de nós conseguiríamos, porque esse é o nosso estado. Nós somos, como diz a palavra, muitas vezes cegos, nus, mas a palavra de Deus é aquilo que nos traz luz, que traz direção. Porém, nós temos dois caminhos a seguir. Ou seguimos com a luz da palavra, somos guiados pelos nossos passos e temos a promessa de sermos bem-aventurados, ou seguimos pela nossa própria autossuficiência. O Senhor, nesta manhã, nos orienta a seguirmos de acordo com a sua palavra. Se você reconhece diante de Deus que tem negligenciado a prática da palavra, a leitura da palavra, o exercício da palavra, eu gostaria de orar com você nessa manhã. Vamos ficar de olhos fechados. Eu peço que você levante sua mão aonde você estiver, com um reconhecimento diante de Deus que você não tem agido corretamente, mas que você quer ter uma mudança de atitude, que você quer pedir ao Senhor que venha a falar ao seu coração, venha ajudar a você nesta caminhada. Todos aqueles que reconhecem diante de Deus, estejam de mão levantada, Senhor, nesta manhã. Senhor Deus, louvado seja o teu santo nome. Nós te louvamos porque reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, aquele que nos criou, que nos formou e aquele que tem o melhor para as nossas vidas, Deus. Por isso nós nos colocamos diante da tua presença, Pai, reconhecendo a nossa limitação, reconhecendo as nossas falhas, reconhecendo o nosso pecado, ó Deus, reconhecendo como nós precisamos de ti, Senhor. Pedimos perdão a Ti, muitas vezes, porque não lemos a Tua palavra com a devida atenção, Senhor. Muitas vezes não escutamos a Tua voz, ó Deus. Muitas vezes continuamos guiados pelo nosso próprio entendimento, Pai. Mas nós queremos pedir que o Senhor venha nos perdoar, ó Deus. Pai, ajuda-nos a caminharmos diante da Tua presença. Que o Teu Santo Espírito venha a nos fortalecer, a nos guiar, para que nós possamos ter uma mudança diante de Deus. Abençoa a Tua igreja nesta manhã, Senhor. Abençoa os Teus filhos, ó Deus. Todos aqueles que se prostram diante da Tua presença, reconhecendo, Senhor, a sua falha, Deus. Fala aos seus corações e ajuda-os, ó Deus, na caminhada. Isso eu peço no nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém.